Olá, Vargem Grande Paulista, olá você de casa, eu sou Maicon Oliveira e este é o programa Hora do Maicon, aqui pela VGP com você. E estamos aqui iniciando mais uma temporada de entrevistas e hoje eu estou aqui recebendo nos estúdios da VGP com você ele, Osiel Alves. Osiel Alves todo mundo já conhece, Osiel Alves tem 45 anos de idade, casado com Carla. Meu Deus, como ela aguenta, né, gente? Enfim, pai de 4 filhos, a terceira vez que Osiel vem pré-candidato, né? Dessa vez a vereador, já foi candidato por 2 vezes. Osiel, conta pra gente como é que é isso daí, porque olha só, casado, pai de 4 filhos, empleiteiro, tem ministério na igreja. Cara, que coisa louca, mas isso é tipo, como é que você consegue? Fala pra gente, pra você de casa, Osiel Alves, pré-candidato a vereador em Vargem Grande Paulista. Não é fácil, mas também não é difícil, né? A gente estamos 45 anos lutando, batalhando, né? Desde quando eu vim para Vargem Grande Paulista. Sou pai do Moisés, da Thalita, do Maico e da Emanuele. E sou feliz por isso, luto por eles. E estamos batalhando. Nasci no ministério, né, da Assembleia de Deus, Belém, na cidade de Guanambi, Bahia. Em 94 cheguei aqui na cidade de Vargem Grande. A cidade me adotou e eu sou feliz por isso. E estamos pela terceira vez lutando, né, para ir disputar uma cadeira na Câmara Legislativa de Vargem Grande Paulista. Osiel, 30 anos morando em Vargem Grande Paulista? Graças a Deus. Que bacana, um trabalho social, muito conhecido, e tem a questão também da igreja, né, que isso também ajuda muito, fortalece bastante, né? Sim, a gente faz tudo isso, na verdade, é um dom de Deus, né, para conosco, e nem todo mundo faz esse trabalho social, mas eu creio que Deus tem levantado as mulheres e homens de Deus para trabalhar tanto no espiritual da igreja, também quanto no social da igreja, né? E a gente faz isso com alegria. Na igreja você é presbítero, né? Eu sou presbítero na igreja, né? Na Assembleia de Deus, no Ministério Belém. E estamos aí lutando e batalhando. E esse trabalho que nós faz é com muita alegria na alma. Legal. E olha só quem está aqui junto conosco, acompanhando aqui o Osiel, o pastor Gessé. Pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Deus abençoe vocês. Agradecer também por essa oportunidade de estar aqui colaborando também, né? Dando essa força ao nosso amigo Osiel. Eu, na realidade, vim da Bahia tem mais ou menos 3 anos e eu conheci essa figura maravilhosa aí, um amigo que a gente conquistou aqui em Vargem Grande, tá? E nós adotamos ele para não só ser um amigo, mas irmão, né? Osiel é uma pessoa muito carismática, verdadeira, né? Que, na realidade, a gente resolver dar um apoio a alguém como Osiel, a gente está do lado da verdade, do lado da sinceridade, né? E é por isso que estamos aqui nessa luta com ele aí. Vamos até o final aí. Fé em Deus. Legal, muito bacana. O senhor está há 3 anos em Vargem Grande Paulista? 3 anos. Quando o senhor chegou, o senhor já conheceu o Osiel e ele já estava nessa empleita, né? De correr atrás, de batalhar já numa pré-campanha. Eu digo assim que tem aqueles, né, candidatos que após o término de uma eleição, ele para e ele estaciona. Mas o Osiel não. O Osiel, ele terminou uma eleição, né? Mas ele continuou sendo pré-candidato, porque ele continuou indo para a rua, continuou trabalhando, isso é muito legal. Então o senhor, quando chegou, viu o Osiel já nesse gás todo. Já encontrei ele nesse gás, encontrei ele na igreja, né? E ele falando comigo desses projetos e tal, eu achei interessante, né? E tudo aquilo que é bom, é proveitoso para as pessoas, para a comunidade, né? Vargem Grande é uma cidade bastante carente. Sim. E às vezes eu andava com ele aí, via o pessoal gritando, Osiel e tal, e ele é muito querido pelo pessoal aqui. Então nós resolvemos dar esse apoio por ele, pelo fato dele também não ter estagnado, né? Terminou a eleição, não deu certo, ele está aí sempre sonhando com a próxima. E na realidade a insistência, né, que vai fazer com que ele venha a ser escolhido pelo povo aqui de Vargem Grande. Eu tenho certeza que o povo vai fazer essa escolha, e a escolha mais certa que o pessoal vai fazer aqui de Vargem Grande Paulista é dando essa oportunidade ao nosso amigo Osiel. Maravilha. O senhor congrega em qual congregação? Estou presbítero também na Assembleia de Deus do Belém. Legal. Eu pastorei uma igreja aqui no Olímpia, né? Mas faço parte da sede aqui em São Judas. Maravilha. Osiel, vamos lá. 3 vezes, né? Essa é a terceira vez que você vem aí
pré-candidato. Eu falo pré-candidato, mas assim, as convenções partidárias, né, elas estão finalizando. A do partido do Osiel, no caso, já foi feito todo o procedimento. Poderíamos chamar o Osiel já de candidato aqui. Mas, né, vamos aguardar primeiro todo papelada, saiu o CNPJ, aquela coisa toda. Então não vamos se precipitar. Então nós vamos conversar aqui como pré-candidato a vereador, tudo bem? Tudo. Maravilha. Osiel, é a terceira vez. Fala pra gente como é que é. Porque assim, eu falo que uma coisa que eu ouvi de um candidato, né? Que é você não perdeu a batalha, você perdeu a guerra. Então, você perdeu uma, você perdeu uma guerra. Você perdeu a segunda, você perdeu uma guerra, mas não a batalha, né? Como é que é isso pra você, vendo o Osiel, né? Osiel Alves, hoje pré-candidato a vereador, sabendo que já foi testado nas urnas. E como é que você vê isso também com o lado espiritual? Como é que você consegue diferenciar, né? Porque tem pessoas que não aguentam, né? A pessoa, ela tá na igreja, ela perde, ela entende que, poxa, Deus é o culpado, e aí desanima, aquela coisa toda. Como é que você consegue conciliar isso, Osiel? Eu desde novo fui ensinado dentro da minha casa pelo meu pai, também pastor Deusdete, né? De nunca desistir de nada, né? O que é bom, você tem que lutar até o fim. E eu deixei a minha fé, como diz o apóstolo Paulo, guardei a minha fé para não pecar contra meu próximo, contra Deus e contra o meu ministério. Então minha fé está guardada, independente se eu vou ter êxito ou não. Está guardadinha. Independente do resultado, eu tenho que ter essa consciência. Porque ninguém veio aqui para ficar para semente. Todos nós temos um endereço, né? A Bíblia diz que há 2 caminhos, um que leva um para o céu e o outro que leva um para a destruição e perdição eterna. Então, eu tenho essa consciência. Eu sempre, todas as vezes que eu perdi, eu fui lá no zero, sozinho, eu e Deus, e continuei trabalhando, e eu tenho um foco de chegar no propósito que está meu coração, que meu coração almeja. Eu sei que não é fácil lutar sozinho, mas desistir jamais. Para falar a verdade, para a população de Vargem Grande, eu sempre estive preparado. Sempre estive preparado. Não me vendo, não me troco, não vou me embaraçar com coisa deste mundo, mas se alguém perguntar para mim, eu sempre estive preparado para o que der e vier. E eu sei que não é fácil, é muito difícil você lutar sem recurso, né? Muitas das vezes sem o apoio que você espera de alguém, mas Deus tem preparado pessoas maravilhosas, pessoas tanto no espiritual, quanto também lado a lado, ombro a ombro, para me ajudar. E isso é uma das coisas que sempre me fez me impulsionar para frente. Eu tenho certeza que se for a vontade de Deus e do povo, eu vou lutar com toda a minha alma para ser diferente de tudo que já se passou nessa cidade de Vargem Grande Paulista. Isso aí eu não tenho medo de errar, porque eu vou te falar algo bem sério, Maico. Para você fazer algo pela sua cidade, por alguém, não precisa você ser bacharel em A, em B, em bacharel nisso, naquilo. Você tem que ter amor. Você tem que olhar o próximo como se fosse você mesmo. Chegar e falar assim, eu vou fazer. Eu sei que muitos não acreditam, mas se Deus me colocar lá, eu vou lutar por eles. É por essa cidade que Deus me fez a cidade me abraçar, que eu vou lutar. Esse povo que eu vou desbravar o que tiver pela frente para mudar a história, sabe, do sistema, que é um sistema hoje em dia, em pleno século XXI, é difícil você falar de política. Eu poderia dizer, gente, que é um sistema muito corrupto ainda. Infelizmente, é uma coisa muito complicada. Mas o Zé, ele falou algo que é interessante e em cima disso eu vou pegar aqui, né, aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta. O Zé disse que o que acontece? Não deu certo? Fui lá, comecei do zero. E isso eu acho muito bacana, porque é uma construção. Porque lá na frente, quando a pessoa ela ganha, vamos supor, aqui não estamos falando no caso do Ziel, porque é pré-candidato ainda, mas ganhou a eleição, poxa, o cara teve sorte. Mas não é que o cara teve sorte. Somente quem estava próximo, os amigos, os familiares, aqueles próximos, realmente viram, né,
a luta, a dificuldade, muitas das vezes você renunciando à sua casa, renunciando à sua esposa, os seus filhos, por amor ao próximo, para ajudar o próximo. E aí a pessoa fala assim, poxa, foi sorte. O Oziel falou algo que eu achei muito interessante. Quando não dava, eu ia lá e começava do zero. E é sobre isso que eu quero entender aqui um pouquinho agora. Como é que é o Oziel quando ele chegou da Bahia? Porque ele chegou da Bahia sem nada. Como é que foi essa conquista para você estar aqui hoje? Na verdade, quando eu cheguei da Bahia, nós somos em 12 irmãos, né? Eram 13. Deus recolheu uma, ficamos em 12. E é muito difícil no Nordeste, naquela época, hoje não. Não é tão difícil, mas naquela época, o pastor Gessé é baiano também, ele vai, né, falar o que eu estou falando, que é a mais pura realidade. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade, para ajudar meu pai, para ajudar minha mãe. Eu ainda era uma criança, 8 anos, você tem uma responsabilidade de correr atrás, para lutar, para comer, para ajudar os seus irmãos mais novos. Não é fácil, também não é para qualquer um. Uma criança com 8 anos, o desejo do coraçãozinho dele é brincar, é ter coleguinha. Já eu tinha essa responsabilidade de ajudar o meu pai com 8 anos de idade. E eu sempre fiz isso aí, meu pai, Deus sempre abrindo caminho, abrindo porta. Meu pai veio para cá e me trouxe, né? Me trouxe junto, foi o único filho que... Eu já tinha um irmão que morava aqui. Você chegou aqui com qual idade? Eu cheguei aqui com, acho que de 14 para 15 anos. E aí eu vim junto com ele e aqui nós continuamos, né, dando sequência na nossa vida, tanto espiritual quanto na vida física, né, trabalhando, indo para a igreja. Eu posso dizer com orgulho e com alegria que meu pai é uma referência aqui em Vargem Grande no ministério. Quem conhece o pastor Deusdete vai saber que é uma grande referência. Eu não estou mentindo, não tem para que eu mentir. Sim. E a gente vem lutando de lá para cá. Não foi fácil, né, adaptar aqui. Fazia muito frio, né? Eu lembro que eu cheguei aqui, morava num salão. E naquela época de 94 para 95, fazia muito frio. E a gente sofria muito, mas... Eu posso te dizer com toda a segurança da minha alma que até aqui nos ajudou o Senhor Deus Todo-Poderoso vai continuar nos ajudando. A história minha de vida é uma história muito simples, uma história humilde, mas é uma história de um batalhador, de um vencedor. E eu tenho orgulho por isso. Eu quero deixar aqui registrado que eu lembro que tinha um rapaz, tem o meu filho aqui, que ele é testemunha, um jovem, ainda era adolescente. Assim que eu perdi a eleição, eu já fazia um trabalho de carregar ele, ajudar ele, sabe? Porque tudo tem que ser fora de Vargem Grande. Não tem nada em Vargem Grande que, assim, estou falando de saúde, mais avançado, para te ajudar, para te dar um suporte. Então, tudo é para fora. E eu lembro, o Maico, pastor Gessé, que eu sempre corri com esse rapazinho. E era uma luta muito grande. E eu lembro que depois nós perdemos a eleição. No outro dia, acabou a eleição, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou, e aí é você e Deus. E eu lembro que eu andei com esse rapazinho até o último dia de vida dele, carregando. Eu lembro que na última vez, eu fiquei muito triste, né, levando ele para o Hospital das Clínicas, não vou falar o nome dele aqui por ética, mas eu levando ele para o Hospital das Clínicas, eu tinha que ir de posto em posto e botando um pouco de ar no pneu, porque o pneu estava furado e eu não tinha dinheiro para trocar o pneu do carro. E ele olhava para mim com os olhos cheios d'água, eu peguei ele nos braços e ele falando, você é um guerreiro, um amigo para toda a vida. E até o dia da última vez que eu levei ele foi e não voltou mais, e o que ficou foi a saudade e a gratidão a Deus por tudo que... Não foi eu, foi tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, no meu sentimento, que eu podia fazer, eu fiz. Deus recolheu ele para a glória. Nós continuamos aqui, lutando e batalhando. E estamos aí para o que der e vier. É difícil, é muito difícil. Mas desistir, eu vou ser bem sincero, jamais. A gente percebe na história, gente, principalmente eu que já entrevistei várias pessoas, e a gente consegue ver no olhar da pessoa, quando a pessoa ela conta uma história só para comover você de casa, que talvez até consegue comover.
Agora, tem pessoas que ela conta história que ela comove todos. Ela comove quem está entrevistando, ela comove quem está aqui próximo. E dá pra ver, não vamos focar mais nessa história, porque senão eu choro aqui, eu sou muito, como é que diz? Emotivo. Manteiga, muito emotivo, né? Mas dá pra ver que o Osiel, ele conta essa história, né? Não para querer se mostrar ou algo do tipo, mas ele conta essa história ao mesmo tempo emocionado por ter ajudado alguém, né, pastor? Mas também dá pra ver que ele conta essa história meio que com uma revolta. Poxa, putz, eu tive que ir lá, eu tive que fazer, por quê? Porque nós não tínhamos aqui, sabe? E isso é uma coisa que, infelizmente, Vargem Grande Paulista passa muito, né, Osiel? Sim. Você precisa fazer alguma coisa, você tem que ir pra fora. Né? E não é questão de querer falar de político A, político B ou político C, mas eu queria entender você como um vitorioso, porque eu posso chamar você como um cara vitorioso, um guerreiro, né? Que veio de lá da Bahia, que veio pra cá, que fez e aconteceu, porque se você não quer também, a Bíblia diz, esforça-te, tem de bom, que eu te ajudarei. Sim. Se você, eu posso vir da Bahia, posso vir do Ceará, do Pernambuco, de onde for, mas se você não fizer a sua parte, não acontece. Sim. E dá pra ver que você é um rapaz, né, um jovem que se esforça pra fazer o que quer. Né? E que é aquela história. Eu vejo você que é o seguinte, quando você perdeu a primeira e a segunda eleição, o que eu consigo ver no Osiel? Um rapaz que levantou, sacudiu a poeira e falou, opa, vamos embora que daqui a pouco tem outra. Sim. Você consegue perceber isso também, não consegue, pastor? O senhor também veio da Bahia faz pouco tempo, né? E o senhor também sabe que não é fácil, né? A pessoa vir de um lugar, chegar numa cidade onde ninguém conhece ninguém e você começar do zero. Criar estabilidade é sempre difícil, né? Ainda mais quando a gente sai de um clima da Bahia, principalmente na questão da adaptação do clima, a adaptação climática. Lá é quente, de onde o Osiel veio, principalmente. Né? Muito quente. Até mais quente de onde eu vim. Aí vem para aqui para São Paulo, passa com frio, aí tem o fator família, esposa, que mulher é mais sensível, né, essas coisas. Então, a mente da pessoa, se não tiver um certo controle, uma certa persistência, ele volta. Exatamente. Né? Mas ele veio focado, sabendo o que ele queria, mesmo sabendo que seria difícil, mas ele continuou lutando. Né? E hoje, mais uma vez, ele está aqui, mas ele está mais forte. Ele não está como na primeira, na segunda vez, são degraus. Né? Exatamente. A gente vai aprendendo as experiências que ele aprendeu na primeira, não foi em vão, né? Na segunda também não foi em vão, e hoje ele está mais experiente, né? Hoje ele está mais focado, né? E ele está tendo um suporte maior, né? Que são pessoas, não que anteriormente ele não tivesse pessoas de confiança, mas são pessoas que estão abraçando essa causa com ele de verdade, né? Acreditando e orando, né? Acima de tudo, com base na oração. E é como ele disse, a nossa fé não pode se abalar com nada nessa vida, né? Sim. Sempre focado, a gente entende de que todos os nossos passos são guiados pelo Senhor. Então, a partir do momento que a gente diz assim, Senhor, eu quero focar nisso aqui para melhorar isso aqui, sem pensar em nosso bem-estar, né? Porque essa questão política é muito relativa. Tem pessoas que estão igual ao Osiel, que quer ajudar o povo. E tem pessoas também que querem ir para enriquecer. E que não é o caso dele. Eu sempre converso com o Osiel mesmo nos bastidores, e ele sempre fala, eu não me importo, eu não quero, meu objetivo não é construir nada para mim, é ajudar o povo. E quem conhece verdadeiramente deixar Osiel, uma história. Quem conhece verdadeiramente esse cabra aqui, sabe que verdadeiramente ele gosta de ajudar. Não é a questão, porque chegou na política, não. Esse é o Osiel. E é por isso que eu nunca me envolvi em política. Nunca me envolvi. Eu fui sempre dando apoio, votando, mas nunca arregacei as mangas como eu tenho feito por ele aqui. É a primeira vez que você coloca a cara tapa. A primeira vez mesmo. Né? Legal. Até se você for ver lá no meu Facebook, lá, Instagram, você não vai ver foto de candidato nenhum, vai ver Osiel. Entendeu? Até de 4, 5, 8 anos atrás, você não vai ver nada, só agora é o Osiel. Porque é uma pessoa que eu vi nele a sinceridade, eu vejo nele a sinceridade. E é importante, e confesso a você que sem retrocesso. Estamos juntos aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Nós estamos orando e Deus vai abençoar, que ele venha conquistar isso aí em nome de Jesus. Osiel, e você conversando comigo aqui nos bastidores, você me falou para mim sobre 3 bandeiras que você defende, briga e tá aí pra cima, que é esporte, né? Que é a saúde. Primeiro e saúde. Tem a questão dos autistas, né? Dos autistas. Primeiro é saúde, né? Porque sem saúde se você não tiver saúde, você não tem mais disposição para nada. Então a saúde do cidadão tem que estar em dias. Ou então pelo menos 99%. Mas você tem que lutar pela saúde. E eu tenho uma bandeira que essa aí eu não abaixo, não me vendo, não me troco, que é a bandeira, né, que eu sou cristão, né? Isso aí eu nunca vou negar a minha fé diante de qualquer situação
que eu passar isso aí, eu não, jamais. E também tem o esporte, né? Eu fui um atleta em Vargem Grande Paulista, ganhei muitas medalhas na época que tinha Olimpíadas, tinha amigo de bairro, né? Trabalhadores, né? Que hoje não tem mais, acabou com tudo isso aí, mas antigamente na época do Thor, né? Ele deu maior força e na verdade eu não fui um velocista, eu creio, profissional, porque não achei esse apoio. Sim. Porque eu era muito veloz. Às vezes eu ficava assustado comigo mesmo pela velocidade que eu tinha. Porque eu fui fazer um teste no Ibirapuera e quando eu cheguei a fazer o teste lá, as pessoas que eram profissional, que só cuidavam daquele tipo de esporte, quando eles me viram correndo, eles ficou impressionados. Só que eu já estava com 24 anos, então eles falaram que eu já era muito velho, estava na hora de caminhando para aposentadoria. E aí eu fiquei meio que frustrado, mas... 24 anos? Sim, com 24 anos. Mas era o que? Você estava querendo velocista. Não, atletismo. Ah, tá. Eu era muito veloz. Então, assim, eu quero levantar essas bandeiras assim, eu quero ser diferente. Não é que eu quero ser diferente, eu sou diferente. Eu não quero deixar riqueza para meus filhos, eu converso com meus filhos, com a minha esposa, e eu falo, eu não vou deixar riqueza nem nada, mas eu vou deixar uma história, até mesmo para quem nunca acreditou. Os meus filhos, eles não passam o que eu já passei, nunca passou. Todos eles que você perguntar para eles, eles vão te responder que eles nunca passou o que eu passei, porque não que o meu pai deixou eu passar, ou os meus irmãos passar, é porque antigamente era muito difícil. No Nordeste, você sabe, irmão, o Nordeste é complicado, naquela época. Hoje não tanto, né, pastor? Mas naquela época era muito complicado. Então, os meus filhos não vai passar, eu creio, nunca passou e não vai passar o que eu já passei, essa luta de... Hoje, os meus filhos, eles mais estudam, eu coloco eles para estudar. Eu tenho uma filha vai fazer 21 anos amanhã, né, Moisés? A minha filha vai fazer 21 anos amanhã e ela já trabalha, já ajuda e estamos aí nessa luta. Osiel, a saúde ela é algo muito bacana e que tem que ser focado. A gente vê muitas das vezes candidatos falando sobre a saúde, assim, coisas absurdas que nem tem como, né? A gente também tem que ser pé no chão, sim, né? Por exemplo, cada um fala umas coisas por aí. Mas ok, então eu falo que quando o candidato, o pré-candidato, ele tem bandeiras, né, para segurar as bandeiras que ele apoia, que ele briga, beleza, mas tem candidatos, a gente pergunta, qual é a sua bandeira? A minha bandeira é essa. E quando, tipo, é todas, não é nada. Então aqui eu vejo que na firmeza do que você fala, a minha bandeira aqui voltada, né, a minha religião, voltada ao evangelho, a saúde, os autistas, né, e o esporte, né? E são coisas que você disse no início, sem a saúde nada disso acontece, realmente não. É verdade. Né? E hoje, Osiel, você como pré-candidato a vereador por Vargem Grande Paulista, você tem um lado, né? Como todos têm um lado, né? E hoje o seu lado foi estar junto ao Peter Santos, sim, que é pré-candidato a prefeito. Com certeza. Junto com Fátima Rocha. Sim. A pergunta que eu quero lhe fazer, e para você de casa também, né, poder saber um pouquinho mais, é o porquê estar ao lado de Peter Santos. Por que sair pré-candidato junto com Peter Santos? O que te levou a isso? A palavra. Legal. A palavra de um homem, o caráter é indiscutível. Você não pode ter nada, você não pode ter riqueza, você não pode ter bens, você não pode ter nada. Talvez você não tenha nenhuma casa, talvez você mora na rua, mas se você tiver palavra e caráter, você tem tudo. E uma das coisas que fez eu andar com esse rapaz, e eu vou até o fim, é palavra. Não, eu diferencio ele de todos os políticos que eu já conheci. Olha que eu conheço muito político, de todos. Então, já tentaram me comprar, me oferecer o mundo e o céu, e eu estou firmado, é aqui que Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar, eu tenho certeza. E se não for a minha vez, dessa vez, mas se Deus honrar meu sonho, 70% do meu sonho já está realizado, porque nós precisamos mudar a história e o rumo de Vargem Grande Paulista. Isso aqui eu estou falando com a alma. Tem muita coisa errada, muita. E eu falei, não vou falar o nome, mas eu falei para um certo político uma vez que o dinheiro dele nunca ia me comprar, não tinha dinheiro nesse planeta que ia me comprar, que a minha opinião, por ele não ter palavra, seria essa, nunca mais. Politicamente, não vou
com você nunca mais, em canto nenhum. Se você for na minha casa, nós tomamos um café, nós batemos um papo, porque a gente tem que ser gentil, ser humilde e transparente. Mas politicamente, nunca mais recebo nenhum desses políticos que estão aí. Então, a diferença entre o Peter Santos e os demais é palavra, irmão. Que legal. É palavra, e eu fico muito feliz por isso, porque assim, eu fico um pouco meio que emocionado, porque a maioria dos políticos são mentirosos. É por isso que eu não me considero político. Eu me considero um pai de família, trabalhador, casado há 22 anos com a dona Paula, que luto pela minha casa. E vou lutar até o último dia de fôlego da minha vida. E vou lutar também em Vargem Grande Paulista, assim se Deus permitir os munícipes nos der essa oportunidade, junto com o Peter Santos. Porque eu vou falar uma coisa para você, Mike. Eu falo de coração. Deus vai mudar toda a história dessa cidade. Porque essa história já era para ter... era para estar bem na frente. Irmão, seja sincero, você é pai de família. Na nossa cidade que era para ter uma maternidade, não tem, irmão. Eu nunca vi um cidadão nascer em Vargem Grande, não tem. Saúde também não tem. Eu tenho amigo, se você querer eu trago para te mostrar, eu tenho amigo que tem 2 anos com papel para marcar um exame, para fazer uma operação, nunca marcou. Ah, Zé, você está mentindo. Eu trago o papel, se você querer eu trago o papel e te mostro. Mas a saúde é 1000 maravilha. É conversa, é mentira, irmão. Entendeu? Eu acho assim, que a pessoa, quando Deus dá a oportunidade, o povo, para ele governar sobre o povo, não é para se enriquecer, não, irmão. É para você ser diferente, fazer a diferença. Não adianta lá em casa estar bonando de pão e você está passando necessidade. Não existe isso, não. Osiel, eu vejo que você de casa, acredito que também está prestando muita atenção, você fala muito de Deus. Deus, sim, Deus, sim. Deus, Deus, Deus. Beleza. Mas a gente sabe que também existem políticos que falam muito de Deus. E, na verdade, em certos momentos, coloca Deus no bolso e fala, agora sou eu. Por exemplo, candidatos que Deus o tempo inteiro, mas numa primeira oportunidade se vende. Na primeira oportunidade, prefere ter e deixar o próximo sofrer, né? Não vamos citar nome de candidatos aqui, de colegas, porque não é o foco aqui é a população conhecer um pouco mais de Osiel, mas esse Osiel que fala de Deus o tempo todo, se Deus lhe der uma oportunidade através da população, isso não vai acontecer. Você não vai ser um candidato que colocaria Deus no bolso. Não tem nem como. Não tem nem como. Se for para mim fazer tudo isso aí, eu prefiro que Deus me prepare e me leve. Eu vou te contar uma história da Bíblia. Deus, ele nunca procurou ninguém exaltado, ninguém cheio. Por quê? Se você está cheio, não tem por que você se encher. Vai encher de quê? Deus procura gente pequena, gente vazio para se encher dele. Muitas pessoas falam de Deus. Muitas. Tem uma história na Bíblia, né, que Deus manda Samuel, o profeta Samuel, né, e a casa de Jessé procurar um dos filhos dele. Só que Deus falou, não vai, eu creio que Deus já foi falando, não vai olhar para os grandão, para os bonitão, não. Para os que já é preparado, homens fortes e tal. Não. O que Deus estava procurando lá na casa de Jessé era Davi, que estava lá, né, pastor? Entendeu? Escolheu o menor. O menor da casa. Não estou falando que tem menor e tem maior, não. Irmão, falar de Deus todo mundo fala. Às vezes nós pregamos... Ser diferente perante Deus. Às vezes nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Entendeu? E infelizmente, dentro do sistema de tudo quanto é denominação, tem exceção. É difícil falar isso aqui, mas é mais por realidade. Tem. Osiel, como é que a pessoa de casa faz para te acompanhar? Qual que é as suas redes sociais? É Osiel Alves VGP. Facebook, Instagram, Pastor, WhatsApp. qual é o endereço da sua igreja? Jardim Olímpia, ali fica ali na rua José Marques. Rua José Marques. Qual é o nome da... É a Assembleia? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Produção, qual é o nosso tempo aí? 53 segundos. Oi? 53 segundos. 53 segundos. Gente, eu quero agradecer aqui, um bate-papo rápido, mas eu tenho certeza que assim como eu me comovi aqui nesse bate-papo, como um pastor se comoveu,
As pessoas que estão aqui também, eu acredito que você de casa também. Tá aqui o Oziel Alves, não pode pedir voto ainda, né? Mas já fica aqui o convite para que assim que tiver tudo certinho, bonitinho lá, né, com o CNPJ cadastrado, sim, realmente lá candidato, pode falar, pedir voto, o número, volta aqui, né, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais da história. E o que você passou para mim e para todos aqui hoje foi uma verdade. Sim, não. Né? Eu não consegui ver isso como mentira. Eu tá? não trabalho com mentira. O nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu quero agradecer você de